Sejam bem-vindos a mais uma temporada de estudos das entidades aqui na Casa de Pai Oxóssi, Caminho de Axé. Como tem se tornado de costume, os novos estudos são lançados antecipadamente na área de membros. Portanto, caso você queira ter acesso a esse conteúdo antecipado, clique no botão Seja Membro e venha participar conosco. E para nós inaugurarmos esses estudos, vamos falar de uma pombagira que se tornou muito conhecida na internet. Existem muitos mitos acerca dessa entidade. Hoje nós iniciaremos nossos estudos, o quão aprofundados possíveis, acerca de pombagira Kakurukaia. Uma pombagira que tem muitas características interessantes para serem analisadas e, claro, vai colaborar muito para o seu conhecimento. Vamos lá. Meu saravá fraterno, sejam todos muito bem-vindos e que a luz de Oxalá abençoe a cada um de vocês. Antes de começarmos, já deixa o like no início do vídeo, é totalmente de graça e muito ajudará a levar esse vídeo a mais pessoas que querem conhecer acerca de pombagira Kakurukaia. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo que vier a ser postado. E antes de começarmos, nós vamos tentar um novo formato de estudos. Portanto, veja o vídeo, assista até o final e deixe seu comentário falando o que você achou dessa nova modalidade para podermos otimizar sempre o nosso trabalho. Sem mais delongas, vamos começar os nossos estudos acerca de pombagira Kakurukaia. Muito bem, meus queridos e minhas queridas, agora nós vamos estudar sobre pombagira Kakurukaia. Nós montamos alguns slides para dar mais dinamismo e também para que você possa acompanhar pausadamente os nossos estudos. E lembrando, se esse vídeo chegar a uma quantidade expressiva de visualizações, bem como de curtidas, quem sabe traçarmos uma meta de 500 curtidas. Eu vou estar selecionando 100 pessoas dos comentários e vou estar pedindo o e-mail para poder mandar esse estudo totalmente gratuito para vocês. Tem muito conteúdo aqui que vai ajudar muito a você a compreender essa entidade. Sem mais delongas, vamos lá então. Kakurukaia, seus segredos revelados. Nessa aula, nessa série de vídeos, digamos assim, nós veremos quem são, que são as características e atribuições, a incorporação, os médiuns, a manifestação, regência e vibração. Vamos estudar o nome, ou seja, a nomenclatura simbólica acerca de pombagira Kakurukaia. Vamos falar dos seus trabalhos, pontos riscados e alguns mitos e vamos desconstruí-los com algumas verdades que, claro, são baseadas em nossas doutrinas. Tendo não ficado nenhuma dúvida, caso tenha ficado, fique à vontade nos comentários, por óbvio. Vamos então começar. Quem são as pombagiras Kakurukaia? São conhecidas como as mais antigas das pombagiras. Nós devemos lembrar, meu irmão e minha irmã, que por mais que se tenha uma história bem robusta, muito presente na internet, acerca de pombagira Kakurukaia, é um pouco de presunção dizer que é a mais antiga das pombagiras. Pode ser uma falange das mais antigas, que é o que eu acredito mais, ou seja, são daquelas primeiras falanges que começaram a surgir nas macumbas cariocas, que depois migraram para a Umbanda e assim sucessivamente. Não deixa de ser antiga, mas talvez a mais antiga deveria ter alguma documentação histórica ou então alguma narrativa bem conclusiva para poder falar que se trata da falange mais antiga. São pombagiras que pertencem a 3 reinos de quimbanda diferentes. Portanto, nós vamos encontrar pombagiras Kakurukaia no reino das almas, no reino da calunga e também no reino do cruzeiro. Nesses 3 reinos de quimbanda nós encontraremos pombagiras Kakurukaia. Fator interessante é que não fica muito claro qual é a especialização de cada uma, se existe alguma especialidade intrínseca nos seus trabalhos. Uma coisa é muito certo, em todos esses reinos ela tem uma ligação em comum, que seriam os mistérios da vida e da morte. Depois nós veremos na regência, portanto fique até o final do vídeo e vai ficando cada vez mais claro. As poucas informações acessíveis acerca dessas pombagiras
são preenchidas sim de acertos. Tem muita coisa que está muito correta pelo que eu venho estudado sobre essa pombagira no decorrer dos tempos. Mas também tem muitos equívocos que nós falaremos na parte 3 e final, tá, desse estudo acerca de pombagira cacurucaia. Algo parece ser concreto. São pombagiras que se diferenciam em absoluto das demais guardiãs que conhecemos. Como assim, pai Renato? Muito simples. Isso acontece porque na maioria das características padrões que nós vemos comumente nos nossos estudos acerca de pombagira e também o que nós vemos nos terreiros, pombagira cacurucaia se difere em absoluto. E nós iremos agora acompanhar um pouco acerca dessas características. Vamos lá. São espíritos de grande seriedade e sabedoria. Não costumam ser doces, como muitas pombagiras. Preferem, por vezes, adotarem um comportamento mais irascível, mais austero, talvez com pouquíssima paciência, e quem nós conhecemos como sendo dessas características? Exu. Não é mesmo? Pombagira cacurucaia foge um pouco daquela doçura, daquela ternura, aquela coisa que é muito comum às pombagiras. Ela já pega mais aquele lado idoso, aquele lado senil, que já não tem muita paciência para muita coisa, e assim ela vai construindo o arquétipo junto com o seu médium, se diferenciando de muitas pombagiras, muitas, acabam adotando um comportamento por vezes mais truculento, mais irascível, impaciente, truculento e assim sucessivamente. São pombagiras que são diferentes de muitas outras, fogem dos padrões convencionais, sobretudo os padrões convencionais que nós temos hoje, aqueles vestidos maravilhosos, virtuosos, aquelas joias e tudo mais. Ela se difere realmente em absoluto. Vejam bem, elas usam indumentárias na cor preta, mas dificilmente, aliás, vão utilizar o vermelho, podem usar o preto, o amarelo, o rosa, pode usar preto com rosa, amarelo com rosa, rosa com preto, é totalmente fora de padrão. Podem usar como cores isoladas ou em associação e dificilmente vão utilizar vestidos desses maravilhosos, virtuosos. Por quê? Porque pombagira cacurucaia, ela não é somente uma das mais antigas falanges de pombagiras. O seu comportamento arquetípico também remete à senilidade. Portanto, digamos que ela já chegou num estágio em que vaidade exacerbada não cabe a ela, e ela tenta ensinar que não cabe a ninguém coisas exageradas que remetem à vaidade, à ostentação e assim sucessivamente. Na manifestação em seus médiuns, podendo ser homens e podendo ser mulheres, não adotam a percepção comum que nós temos dos médiuns acerca das pombagiras e pombagiras acerca dos médiuns. Aquela mão na cintura, aquele gargalhar estridente, segurando com toda delicadeza uma taça, uma cigarrilha. As pombagiras cacurucaia, na grande maioria das vezes, lembrando que toda entidade tem a sua individualidade, isso é muito importante, nós sempre falamos nos nossos vídeos, pombagira cacurucaia vai na grande maioria das vezes se manifestar arquetipicamente mais próximo possível de uma preta velha. Sim, exatamente, muitas chegam arqueadas, dando gargalhadas, mas nada tão exagerado, poderão se apoiar em um cajado, poderão se apoiar numa bengala. Digamos que essas pombagiras, como eu falei anteriormente, elas não são somente uma das mais antigas linhas de trabalho acerca de pombagiras, mas também se trata de um comportamento arquetípico de sabedoria, de senilidade, de aquela sabedoria adquirida pelas eras. Então, nesse arquétipo, elas acabam se manifestando muito mais próxima aos pretos e pretas velhas. E as características não param por aí. Nas bebidas não optam por champanhe, por vinho, licor, essas coisas. Vão optar por cachaça, uísque, rum ou gin, ou seja, bebidas fortes, bebidas quentes que ultrapassam os 40% de teor alcoólico.
Nos fumos, charuto robusto e de boa qualidade. Não farão uso de cigarrilhas ou cigarros longos. Ela pode até aceitar um cigarro de papel normal, tá? Mas é muito difícil vão aceitar a cigarrilha, essas coisas mais luxuosas. Suas ferramentas, então, são as mais diversas possíveis. Pode vir, como eu falei, apoiada numa bengala que tem fundamento, o cajado que tem o seu fundamento. Pode usar leque, pedras, terra de cemitério, moedas, chaves, caldeirões, ervas, fundanga, réplicas de caveira ou caixões, terra de cemitério, sal grosso, enfim, uma infinidade de instrumentos. Vejam bem, Pombagira Kakurukaia é uma das linhas mais antigas de pombagiras. Portanto, imaginem o conhecimento de mundo, o conhecimento magístico, o conhecimento ritualístico acerca dessas entidades. E as características não param por aí. Em oferendas, quando você quer oferendar, agradar Pombagira Kakurukaia, pode ser ofertado padê de Exu, aquele mesmo, que pode ser com farinha de mandioca ou farinha de milho, com padê, com cachaça, com mel, aquela coisa forte mesmo. Pedaços de fígado cru por cima, pimentas vermelhas decorando. Poderão se utilizar velas pretas, amarelas, rosas, brancas. Poderá se decorar com folhas de mamona, rosas amarelas, rosas brancas, rosas vermelhas e, claro, seus pontos de força estão nos cemitérios, nos pântanos e nas praias. Espero que tenha ficado claro até aqui. Caso não tenha ficado, por favor, deixe seu comentário que nós vamos fazer o possível para poder responder às dúvidas de vocês. Continuando então, vamos para a incorporação de Pombagira Kakurukaia. Assim como as características que nós vimos de Pombagira Kakurukaia, de serem muito diferentes de muitas pombagiras que nós conhecemos, com a incorporação também não é diferente. Sua manifestação se inicia na conexão com o chakra básico, também conhecido como chakra sexual, tá? Que é a força criativa e também a força genitora, associada à virilidade masculina e à fertilidade feminina, em sua junção à origem da vida. É um tipo de manifestação muito comum aos Exus, pois é intensa, forte e dominadora. Vejam bem então, estamos falando de uma pombagira que foge dos padrões de incorporação, até mesmo das suas legionárias, dos seus falangeiras, né? E assim sucessivamente, e acabam se manifestando de forma muito análoga a Exu. E isso acontece por quê? Porque, como foi falado, mais uma vez, Pombagira Kakurukaia, uma das primeiras linhas de pombagira que surgiram na Umbanda. E o que acontece? Então ela vai carregar muito o aspecto histórico da linha das pombagiras. Portanto, ela ainda se comporta como que era chamado antigamente na macumba carioca de Exu mulher. Por isso que ela tem esse comportamento mais irracível, mais truculento, esse comportamento mais intenso, impulsivo, austero, autoritário. Por quê? Porque ela carrega essa tradição ainda do Exu mulher, ou seja, lá na macumba carioca e antes mesmo da macumba carioca, nós podemos citar a cabula com os tatas, depois veio a macumba carioca vinham os Exus e depois vinham espíritos femininos que se manifestavam primeiramente em mulheres e depois em homens. E assim começou a ser chamado de Exu mulher, e depois de uma longa construção de transliterações acerca da divindade Pambonindila, esse Exu mulher passou a ser chamado de Pombagira. E é justamente assim que Pombagira Kakurukaia vem. Ela vem de forma mais austera e irracível, porque ela mantém essa denominação do Exu mulher, que vem até mesmo antes da Umbanda, como nós a conhecemos. E é justamente pela conexão com esses chakras que a manifestação de muitas pombagiras Kakurukaia se tornam também similar ao dos pretos velhos e das pretas velhas, porque é uma manifestação que se dá no chakra umbilical junto com o chakra sacro. Então é nessa manifestação que muitas aparecem envergadas, apoiadas em cajados, apoiadas em bengalas, e assim sucessivamente. Assim se torna uma conexão mediúnica de ascendência.
Primeiro, o chakra básico ativa as forças do chakra umbilical, do umbilical para o esplênico, do esplênico para o cardíaco, do cardíaco para o laríngeo, do laríngeo para o frontal e do frontal para o coronário, assim concluindo a manifestação de Pombagira Kakurukaia. Poucos e poucas são médios de Pombagira Kakurukaia, isso é verdade. Mas ela seria uma Pombagira rara? Não se trata disso. Mas isso será assunto para outro vídeo dessa série. Portanto, não perca os nossos envios. E se você quer ter acesso a esse conteúdo antecipadamente, torne-se membro do nosso canal, ok? Então, vamos continuar. A regência de Pombagira Kakurukaia se dará em 3 orixás diferentes, sendo 2 Iabás, e assim consolidando a força de Pombagira Kakurukaia. A primeira manifestação é de Nanã Buruki. Olhem que interessante. Pombagira Kakurukaia, que é ligada à velhice, à senilidade, à experiência, tem a sua regência diretamente em Nanã Buruki, mas não é somente isso. Depois teremos Obaluaê, que vibra em Nanã, e também Obaluaê vibra em Nanã, ou seja, Nanã vibra em Obaluaê e Obaluaê em Nanã. Não obstante, nós temos Nanã vibrando em Iemanjá e Iemanjá vibrando em Nanã. Nesses vínculos de interdependência é onde se forma as forças, não o espírito, pessoal, é muito importante isso, as atribuições de Pombagira Kakurukaia. E nós vamos explicar um pouco mais acerca dessa regência. Vamos lá então, Nanã Buruki. Em muitas formas de culto, a Nanã Buruki, ou então Nanã Buruku, Anabukuru e assim por diante, ela é conhecida como que a Senhora da Morte. Por quê? Seria responsável por guardar o portal das almas, ou seja, ela que concede acesso às almas na transição entre planos, do plano espiritual para o plano físico, do físico para o espiritual. E o que acontece? Ela rege as forças de Kakurukaia, mas por quê? Ela também é tida como a Iabá mais antiga e a Senhora da Sabedoria. Nós veremos posteriormente nos trabalhos de Pombagira Kakurukaia que, por mais que ela tenha esse comportamento mais truculento, esse comportamento mais forte, esse comportamento mais intenso, é uma Pombagira de grande sabedoria e de grande conhecimento de mundo. Mas isso fica para um próximo vídeo nosso. Então é em Nanã que ela tem esse viés ancestral, esse viés irracível, esse viés mais austero, que é muito comum aos Exus, e também a sua associação histórica, ou seja, o Exu mulher, por isso que tem essa proximidade tão grande. Em Obaluaê, em muitos cultos, Obaluaê é tido como senhor das doenças, da cura, e também ele é associado à morte. Porém também é significado de Senhor da Sabedoria e também em sua dominação de Omulu, porque teologicamente, cientificamente falando, historicamente falando, Obaluaê e Omulu são o mesmo orixá, a mesma divindade, que vem de Omo-Olu. Omo seria Senhor, Omo seria filho, Olu seria Senhor. Portanto, filho do Senhor, mas não necessariamente de uma figura divina, mas de uma figura de grande respeito. E quem nós temos como figura de grande respeito? Nanã Buruki, porque existem itãs que associam Nanã Buruki e Obaluaê ou Omulu como mãe e filho. Vejam que tem toda uma conexão. Agora, veja bem, se Obaluaê tem essa assimilação a Nanã, Nanã é tida também como Senhora da Morte, Senhora da Sabedoria, ele como Senhor da Sabedoria e também como Senhor da Doença, também Senhor da Morte, e assim sucessivamente, e tem essa vibração de Nanã, de Obaluaê para Nanã, que formam Pombagira Kakurukaia. Vejam bem lá no início do vídeo que eu falei que ela vai ter uma aproximação, ela vai ter uma regência nas energias da vida e da morte. É muito importante entender isso para poder prosseguir com os nossos estudos. E é em Obaluaê também que Pombagira Kakurukaia tem atributos entre a vida e a morte no viés curativo, na cura espiritual, mental, material e assim sucessivamente. Iemanjá. Iemanjá simboliza a maternidade e é a detentora do destino dos que adentram em seus mares.
Digamos que, teologicamente, cientificamente falando, ela não tem uma ligação intrínseca com a morte. Mas no culto da Umbanda, nesse viés de destino de quem adentra nos mares, ela é tida como rainha da Grande Calunga, o mar que serve de jazigo para muitos náufragos, pessoas que foram jogadas ao mar, pessoas que acabaram morrendo nas longas viagens antigamente também eram desovadas, entre aspas, no mar. Então é por isso que Iemanjá também tem essa associação com a morte. Nanã, Obaluayê e Iemanjá. E Iemanjá ainda simbolizando a geração da vida, ou seja, vida e morte. É nessa associação em que Pombagira Kakurukaia se faz, nas forças da vida e da morte, nas forças curativas, nas forças da cura e da doença, na dialética entre cura, doença, da feitiçaria, antifeitiçaria e assim sucessivamente. Uma regência bem complexa de se entender, mas com o material depois você poderá ter acesso com mais calma e com mais tranquilidade. Meus irmãos e minhas irmãs, eu vou ficando por aqui para que o vídeo não fique muito longo. Eu espero vocês semana que vem para a parte 2 do nosso estudo, onde nós falaremos sobre a nomenclatura simbólica de Pombagira Kakurukaia e onde nós falaremos também sobre os trabalhos. E na parte 3 vamos estudar alguns pontos escados e vamos estudar também alguns mitos acerca de Pombagira Kakurukaia. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, nos dê essa força, deixe seu like. É muito importante para que o YouTube entenda que estamos produzindo um bom conteúdo. Inscreva-se no canal e ative a todas as notificações. E eu aproveito para poder convidar você mais uma vez a entrar para a área de membros do canal para ter acesso antecipado a esse e outros vídeos que serão lançados. Você gostou desse formato de estudo? Você quer ter a chance de poder ter esse material disponível para você? Deixe seu comentário, deixe seu like, que depois eu vou sortear algumas pessoas de forma aleatória para poderem ter acesso a esse material. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, paz e luz, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau e até a próxima.